E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eliezer aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre nível de consciência. Afinal, na maior parte dos meus vídeos que eu tenho, se você ainda não conhece, visite o nosso canal, com certeza você vai encontrar alguns vídeos que cabem aí no seu contexto. Enfim, você vai ver que na maior parte dos casos eu abordo a questão de níveis de consciência, né? Que a verdadeira mudança não compreende só numa mudança de paradigma, numa mudança de ideologia político-partidária, mas é imprescindível que se eleve o nível de consciência. Mas afinal, o que é isso? Como a gente pode traçar um parâmetro e entender o que as diferenças de níveis de consciência de cada ser humano? Existe algum parâmetro para a gente aferir? Enfim, eu vou dizer que o grau de consciência de cada um, ele consiste em um grau de consciência que você tem nas coisas ao seu entorno. E é sobre isso que a gente vai falar. E que fique bem claro, né, que o nosso objetivo aqui tem sempre aquele foco de contribuir com você positivamente. Ninguém aqui é dono da verdade, todos nós estamos constantemente mudando a nossa concepção, sempre incrementando, reformulando, porque afinal toda a natureza ela é sempre impermanente, está em constante mudança. E por que não acompanhar os ventos da mudança? Antes da gente entrar nesse vídeo, eu quero fazer algumas ressalvas. Primeiro, se você está aqui nesse vídeo porque você está simplesmente à procura de confirmação em relação àquela sua velha opinião formada sobretudo na metamorfose ambulante do Raul, esse vídeo não é para você. É melhor você procurar um outro vídeo. Se você está aqui porque você tem um olhar judicioso em relação à realidade, você simplesmente enxerga o mundo sob o seu prisma, a tua experiência e o resto é todo irrelevante, este vídeo também não é para você. Agora, se você está disposto a compreender o mundo como ele é, as suas nuances, né? O quanto que ele é divergente em muitos aspectos, o quanto as pessoas pensam diferente. E se você está aqui de coração aberta, não para aderir à minha verdade, mas compreender de forma franca, entendendo que nós, enquanto seres humanos, tudo que nós sabemos é quase nada em relação ao que é, então esse vídeo é para você. Porque a gente aqui sempre tem aquele aspecto mais franco em relação à realidade. Eu não estou querendo vender para você uma verdade. Eu não estou querendo fama e nem sucesso. E simplesmente eu quero ajudar as pessoas, contribuir, né, para com as pessoas de forma significativa, de forma positiva. De maneira que juntos, eu também me englobo nesse pacote. Desenvolvamos a compaixão, o amor ao próximo e elevamos junto o nosso nível de consciência. Porque você vai perceber que a compaixão e o amor ao próximo está diretamente ligado ao nível de consciência. E que se as pessoas não têm um nível de consciência elevado, elas são incapazes de desenvolver a compaixão, a empatia, a ética, a moralidade e, por consequência, o amor ao próximo. E vamos nesse vídeo. Também, é lógico, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, dando uma força, né? Comentando o que você acha sobre isso, compartilhando o nosso vídeo com pessoas aí que, né, estão nessa busca, não é na busca da verdade, mas numa busca mais profunda em relação ao que somos e ao comportamento humano, ao comportamento psicológico, à questão filosófica da realidade, entendeu? Compartilhe esse vídeo com eles e deixa aí, é fundamental, né, que você deixe o seu joinha, você colabora com a gente fazendo isso, né? E você faz os algoritmos do YouTube entender que esse vídeo é relevante, beleza? Enfim, se você está aqui comigo é porque você se interessa por isso. Então vamos aí discorrer um pouco, né, de forma bem superficial, mas que já dá para você entender essa questão de nível de consciência. Nível de consciência, como eu disse, ele consiste na capacidade que você tem de perceber as coisas à sua volta, né? Existe o filósofo Peter... Peraí, deixa eu... Tem a colinha aqui. Peter Singer. Tem o filósofo Peter Singer, que ele elaborou um gráfico para demonstrar os níveis de consciência, né? Os níveis da expansão moral de cada ser humano. E no gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês, que está na tela aqui, do filósofo Peter Singer,
a gente percebe que à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, a nossa experiência de vida, a gente vai ampliando o nosso nível de consciência. E por esse gráfico a gente consegue encaixar qual que seria mais ou menos o nosso nível de consciência. Por exemplo, um nível um pouco mais de sobrevivência, que a gente sempre aborda nessa questão de viver no ímpeto da sobrevivência, você vê que no nível mais da sobrevivência, a pessoa ela tem mais a preocupação com o seu próprio ego, né? Consigo mesmo. E ela, claro, ela tem o seu nicho ali, o seu grupo, né? Então a preocupação maior dela ali é com ela mesma, né? Com a própria vida. Depois, por consequência, é com o seu seio familiar. Depois é com os seus amigos. E aí depois vem a questão, né, da própria cidade onde nasceu, a questão do estado e a questão da nação, né? Que são os famosos patriotas, né? Que defendem a unhas e dentes a sua nação, né? E você vai percebendo que esses níveis, né, se a gente usa a dinâmica em espiral de Edward Beck e Christopher Cohen, nós vamos perceber que até a gente atingir um patamar, né, de perceber o seio familiar, os amigos e assim sucessivamente, conforme está aí no gráfico, ainda nós estamos, né, usando aqui um parâmetro da dinâmica em espiral, nos estágios azul, vermelho e no estágio amarelo, entendeu? É claro que quando a gente fala em níveis de consciência, eu não posso achar que, por exemplo, nos países desenvolvidos, como por exemplo na Suécia, nos Estados Unidos, em países europeus, né, que são os países assim, que gozam de um privilégio maior na questão assim, de conforto, de segurança, de bons salários, de uma política menos corrupta, eu não posso achar que todas essas pessoas que vivem nesses países, todos eles têm a consciência elevada. Bem como eu também não posso achar que todas as pessoas que vivem em países subdesenvolvidos, como por exemplo alguns países pobres da África, todas aquelas pessoas elas têm um nível rudimentar de consciência. Porque daí é que você se engana. Que quando a gente se fala em nível de consciência, que também não tem nada a ver com espectro de inteligência, uma coisa é uma coisa, a outra é outra. É claro que elas se mesclam, se confundem, a ponto que você não sabe diferenciar uma e outra. Mas essas coisas, esse lance de nível de consciência está assim em todos os poros da sociedade, né? Dividido na espécie humana. Então eu posso encontrar milhares de pessoas com uma consciência rudimentar morando na Suécia, morando nos Estados Unidos, e é por isso que existem leis e leis severas também, né? Leis de punições e tudo mais, regras sociais. E eu posso encontrar pessoas que têm um nível elevadíssimo de consciência e que nasceu num país pobre, lá da África, lá das Filipinas, da Guatemala, do Haiti. Essas coisas se mesclam, porque elas não vão depender necessariamente do status social, do cargo, do poder, do quanto que tem na conta bancária. Contrapartida, a gente pode ter uma pessoa de um elevado status social, mas que tem um nível de consciência rudimentar. E nós vamos ter pessoas que estão num nível de pobreza ali, condições de sobrevivência, mas que ainda assim têm um nível de consciência elevada. Ele percebe o seu entorno, ele percebe o sofrimento das pessoas. Embora ele esteja passando por muito sofrimento, ainda assim ele consegue perceber o sofrimento alheio. E quanto mais a gente vai elevando o nosso nível de consciência, que segundo o gráfico aí dá pra gente perceber que é a expansão da consciência, expandir a consciência. Quanto mais você vai percebendo o seu entorno, ou seja, você deixou de perceber só ali as pessoas que lhe interessam, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, o seu município. Você começa a perceber a expansão territorial. Você começa a quebrar as barreiras do seu ímpeto patriotista. Você começa a perceber o sofrimento que acontece no mundo, as desigualdades. Ou seja, você está expandindo a consciência, você está abrangendo na sua consciência outros seres. À medida que você vai expandindo, você vai desenvolvendo o que? A empatia, a compaixão, o senso de ética, o senso de moral. E tudo isso vai fazer com que a gente abrande o nosso ímpeto de sobrevivência, que com ele está a corrupção, né? A lei do mais forte, o ímpeto combativo, né? De defender somente ali os seus interesses, o seu território, e está disposto a qualquer coisa simplesmente para conservar, né, todo o teu contexto, conservar as suas ideias.
Porque isso vai acontecer não somente no campo físico, mas principalmente no campo psicológico. Então você entendeu que o nível de consciência ele compreende o quê? Você perceber a sua realidade. E quanto mais você vai elevando o seu nível de consciência, você vai percebendo ainda mais. Porque nós poderíamos encaixar aqui no contexto do dinâmica em espiral como as fases do verde, do amarelo e do turquesa. Que seria esse lance de você começar não só a perceber a nossa espécie, as injustiças que ocorrem no mundo em relação aos próprios seres humanos, mas você começar também a perceber o reino animal, né? O sofrimento que nós geramos para o reino animal. Você começa a perceber o reino vegetal, né? As questões ambientais. Você começa a perceber até mesmo, conforme você vai mais requintando, né? O mundo dos insetos, aquele mundo de micro-organismo que é completamente sutil. Você vai se integrando a essas coisas, você vai se tornando um ser mais holístico. Você começa a perceber que você não está separado da realidade, mas você é um aspecto da realidade e que, no entanto, você faz parte de um corpo planetário. Você é a célula de um corpo planetário que é composto de muitas coisas. Observe a diferença. Um nível rudimentar de consciência, né, quanto mais rudimentar, ele é mais tribal. Para ele, todas as coisas fluem em torno dele. Eu sou o centro dessa atenção e todas as coisas fluem em torno de mim. Só que todas as coisas que fluem em torno de mim estão separadas de mim, né? Eu posso fazer delas o que eu bem entender. É aí que eu vou gerar esse ego, essas injustiças, essa desigualdade. É aí que eu sou capaz de fazer qualquer coisa simplesmente para satisfazer a minha sobrevivência e a sobrevivência dos demais. Você vai perceber que até o estágio, vamos colocar aí até o quinto estágio, que eu vou encaixar como o laranja, o azul, o vermelho, as pessoas ainda elas têm um olhar muito separatista, um olhar muito territorial em relação à realidade, um olhar muito conservador em relação à realidade. Eu estou dizendo que isso é ruim, mas numa questão de uma política, de um gerenciamento da humanidade, a gente poderia traçar os parâmetros e entender quem seriam as melhores pessoas para gerenciar os anseios das pessoas, entendeu? É necessário para a gente gerenciar os anseios dos demais, a gente ter consciência dos demais. E não achar que eu sou a última bolacha do pacote e que os meus gostos necessariamente são os gostos dos outros. E que as pessoas que não gostam dos meus gostos necessariamente elas são as minhas inimigas, entendeu? Se você não desenvolve seu nível de consciência, é impossível você compreender o mundo como ele é. Você sempre vai ficar nesse afã de olhar o mundo, olhar os fenômenos à sua volta segundo o teu prisma, segundo a tua crença, segundo o teu ponto de vista. Você vai ter esse olhar sempre judicioso, não compreendendo a relação da experiência de vida do outro. Por quê? Para compreender é necessário expandir a consciência. Entendeu? Expansão de consciência tem a ver com olhar para as coisas de maneira mais profunda, de maneira mais reflexiva. Pensar mais antes de agir, entendeu? É uma maneira mais pacífica de olhar para a realidade, não é essa maneira combativa, explosiva, essa maneira pragmática de olhar para a realidade, essa maneira imediatista de olhar para a realidade. Conseguiu compreender? O porquê seria bom a gente traçar esses parâmetros? Para a gente entender quem seriam as pessoas mais ideais, mais adequadas para estar num processo de gerenciamento, por exemplo, político. Porque pensa bem, a política ela tem a ver com facilitar ou fazer com que as pessoas tenham uma vida com mais qualidade, fazer com que as pessoas possam usufruir muito bem dos seus daimons, né, das suas próprias experiências, né? Só que essas pessoas elas são diferentes umas das outras, entendeu? Se eu pego uma pessoa que tem um nível de consciência baixo, ele vai tender a favorecer somente um nicho dessas pessoas, que entra na questão até o quarto nível. Para você entender o que seriam, por exemplo, esses níveis vermelho, azul e laranja, grosso modo, seria mais ou menos assim. A pessoa que tem um nível de consciência no estágio vermelho, ela é uma pessoa mais tribal. Isso encaixaria, por exemplo, para países ainda onde existem tribos, né? Por exemplo, algumas tribos africanas, que são pessoas ali que
O máximo de consciência que elas têm é ali dentro dos seus nichos, que tem ali umas ritualísticas meio estranhas, por exemplo, de amputar ali partes do órgão sexual, ou enfim, coisas assim que a gente julga degradante, essas coisas mais rudimentar, mais tribal, e que também a qualidade de vida é sempre reduzido, entendeu? Então isso aí seria mais ou menos o estágio vermelho de consciência, que o nível de consciência da pessoa é ali. Não existe um planeta, não existe um sistema solar, não existe um universo. E toda vez que se observa as estrelas, o céu, ali é conferido uma ideia mágica, uma ideia de deidades, uma ideia fantástica, uma ideia mitológica, entendeu? O estágio azul, ele já sai um pouco, ele solta um pouco desse nível. O estágio azul já é aquele estágio de, vamos dizer, Deus, pátria, família, a moralidade, a questão de conservar, né? Conservar a cultura, é aquela questão mais de defender, né? Aquilo que onde você nasceu, defender a sua cultura, né? Defender o seu país, defender a sua bandeira, defender a sua religião. Esse seria o nível de consciência de estágio azul, que a pessoa não consegue compreender que, por exemplo, ela vive num mundo com 8 bilhões de pessoas em que, assim, não é só o cristianismo que existe no mundo, mas que existe milhares de outros credos, de outras religiões, de outras crenças, de outras deidades. Mas o estágio azul ainda não consegue perceber. E quando percebe, acredita que todas essas outras crenças são crenças ilusórias, são crenças satânicas, são crenças obscuras, são crenças negativas, e que a única verdade que existe consiste nessa minha crença, né? Então essas pessoas, elas vão tender a favorecer as pessoas que comungam dessa crença e rechaçar as demais, seja essas qual for. É um nível de consciência também, e você vê que está esparramado, né? Isso não possui barreiras, isso não possui um país específico, uma nação específica, uma cultura específica, porque tem a ver com a relação da tua experiência, da tua consciência, das coisas acontecendo à tua volta. É além de todas essas crenças, é além de toda essa superficialidade. O estágio laranja consiste naquela pessoa competitiva, materialista, que ela está o tempo todo ali querendo ganhar mais dinheiro, querendo desenvolver o máximo de dispositivo para ela se sair bem, vender mais, afogar, né, os seus competidores ali, criar produtos cada vez de mais qualidade e vender esses produtos, valorizar o seu próprio produto. Ou seja, é uma pessoa que ela está pensando mais nela, está pensando mais no seu financeiro do que pensando nas questões ambientais, e muitas vezes criando muitas ideias de conspiração, dizendo que é uma conspiração essa ideia que o ser humano está degradando o mundo, e com essas ideias de conspiração, enfim. Todos esses três vão abranger mais ou menos um ao outro. É claro que entre um e o outro vai ter ali os seus subníveis, vai ter ali os seus graus de ascensão. Assim como, por exemplo, um estágio laranja, ele pode estar ascendendo para o verde. Mas esses estágios, nós poderíamos dizer que seria um estágio ainda primitivo, ou seja, a consciência não é tão expandida, porque eu estou mais preocupado comigo mesmo e, por consequência, com as pessoas à minha volta, do que com o que realmente acontece no mundo. Então eu sou capaz de fazer guerra, eu sou capaz de jogar bomba, né, nas pessoas que não concordam comigo, eu sou capaz de guerrear porque eu tenho interesses comerciais, eu sou capaz de qualquer coisa que me favoreça. Às vezes eu faço coisas boas porque ali a coisa me favorece, mas às vezes eu também sou mais coercitivo, enérgico, eu quero agir de forma que vai trazer transtorno, mas isso não interessa, interessa que é para um bem maior, só que esse bem maior é voltado somente à minha visão de mundo. Quando a gente vai expandir para o estágio verde, amarelo, o estágio turquesa, a gente já começa a abordar, por exemplo, o estágio verde, a pessoa já começa a querer fazer uma transição da sua alimentação, ela começa a se preocupar um pouco mais com as coisas que acontecem à sua volta, ela está preocupada com o sofrimento animal, ela começa a perceber que muitos dos animais são sencientes, ou seja, eles também sofrem, eles também têm sentimento. Ela começa a perceber das questões ambientais, isso seria o estágio verde. O estágio amarelo, ela já começa a perceber a integralidade,
a unicidade, o universo, das questões espirituais, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, entendeu? É uma mente que ela já está abrangendo as outras coisas, ela já está percebendo o voar da borboleta de uma forma diferente, né? O estágio turquesa também envolve mais a questão dos estágios ou dos estados alterados de consciência, né? Isso abrange aí os psicodélicos, isso abrange a meditação, né? Isso abrange umas ideias mais budistas, mais taoísta, umas ideias mais da gnose. Ou seja, são estágios de desenvolvimento e de elevação de níveis de consciência que eu percebo que o mundo não gira em torno de mim e que eu faço parte de um contexto altamente complexo. Entendeu? O que é importante perceber esses níveis? Como eu disse, a importância de perceber esses níveis é que você agora sabe que, primeiro de tudo, não são as ideologias políticas, elas por elas mesmas, capazes de mudar o mundo. Não são as ideologias políticas, não é o comunismo, nem o capitalismo, nem o socialismo por si mesmo capaz de transformar a vida das pessoas, de mudar o mundo. Não é político X e nem Y por ele mesmo capaz de transformar o mundo. Não é o Salvador Jesus Cristo ou Buda, né, ou Zoroastro capaz de salvar o mundo por ele mesmo. Mas o único caminho que nós temos de desenvolver ou quebrar muitos paradigmas e promover mais justiça nesse mundo é através da elevação do nível de consciência de cada um de nós. Lembrando que nesses níveis de consciência pode sim existir uma mescla. Eu posso ter uma pessoa milionária com nível elevado de consciência. Ou eu posso ter uma pessoa milionária com nível rudimentar de consciência. Eu posso ter uma pessoa pobre com nível elevado de consciência. Eu posso ter uma pessoa pobre com nível rudimentar de consciência. Entende? Não tem uma receita mágica, não tem um status social que vai aferir isso. Porque isso está além desses status. Isso está além dessa compreensão. E é por isso que às vezes você se depara com uma pessoa na favela que tem uma ideia cabeça, uma ideia interessante, uma ideia legal. Você admira ver a pessoa, né? E muitas vezes você vê um cara business aí com ideias absurdas em relação à realidade e deslegitimando estudos sérios. Mas a gente não pode generalizar. Como eu não gosto de generalizar nada, porque eu sei que em todos os poros da sociedade tem o seu doce e o seu amargo, e a gente tem que saber diferenciar, né? Conhecer isso, né? Você começa a ser capaz de, por exemplo, ser mais consciente em relação à sua votação em termos políticos, entendeu? Porque você vai pautar para as pessoas que têm mais cautela em relação àquilo que elas falam, que estão mais pareadas com a realidade das coisas, que estão preocupadas com o mundo lá fora também, e não só em defender ali aquilo que lhe interessa. Entendeu? Então para esse fim é importante. Mas como eu disse, o mais importante de tudo é você saber que só existe um caminho, a elevação do nível de consciência. E que você compreende que se nós elevamos o nosso nível de consciência, a compaixão, o amor ao próximo, a empatia, a respeitabilidade, o senso ético, o senso moral, vai caminhar junto. Porque essas coisas não são separadas. Conforme eu expando o meu nível de consciência, essas coisas também elas estão atreladas. Então uma coisa está para a outra, uma coisa puxa a outra, entendeu? E essa fica aí também até uma questão do próprio amor ao próximo. O que significa amar ao próximo? Amar ao próximo, mas quem é esse próximo? São aqueles próximos ali que fazem parte do meu nicho, o resto é meu inimigo? Você vê que até mesmo quando você expande o seu nível de consciência, a ideia de inimigo, a ideia de demônio, a ideia de ser das trevas, começa cada vez mais a desaparecer do teu mapa de consciência. O seu mundo começa a aflorar cada vez mais. Eu digo que a pessoa que tem um nível primitivo de consciência, ela tem um mundo pequeno. Naquele mundo só cabe a sua crença e as pessoas à sua volta, porque ainda satisfaz o seu interesse. Entendeu? E tem a ver com o seu interesse. À medida que você expande a sua consciência, as coisas vão cabendo mais no seu mundo. O seu mundo vai, né, se expandindo cada vez mais. Até que no seu mundo agora cabe muitas coisas complexas, cabe seres de outro planeta, seres estelares, enfim. Você vê que quando a gente atinge um nível, por exemplo, turquesa,
A gente já está além da percepção somente de todo o corpo terrestre, de todos os seres que comungam no mesmo planeta com a gente. A gente já está galgando vidas em outros planetas, a gente está galgando dimensões, né, outras dimensões da realidade, vida após a morte. A gente já está fazendo todas as estrelas do nosso universo, né, se florescerem cada vez mais. E nós não estamos desprezando o voar da borboleta, bem como a estrela. Nós estamos nos integrando no meio de tudo isso. Agora já não existe mais o egocentrismo, mas o ecocentrismo. O mundo, as coisas não giram à sua volta, mas agora você percebe que você é uma célula de todo esse corpo universal. Percebe? E a verdadeira mudança, eu falo para vocês, a chave da verdadeira mudança consiste no desenvolvimento da nossa consciência, na expansão da nossa consciência, na elevação do nível de consciência. Senão a gente vai ficar só trocando 6 por meia dúzia. Eu costumo dizer para alguns amigos que não são as ideologias que são ruins. A ideologia capitalista, a ideologia neoliberal, a ideologia socialista, a ideologia comunista, né? A ideologia é ruim, a ideologia é boa. Não são elas. Elas na íntegra, todas elas são boas, porque todas elas têm um bem em comum. O quê? Diminuir as injustiças, diminuir o sofrimento. Não existe uma pauta política, uma ideologia política que tem como finalidade gerar sofrimento e guerras. Todas elas é para combater o sofrimento, a desigualdade, a injustiça e as guerras, né? Todas elas é para pacificar o ser humano. Agora o grande problema é a compreensão na íntegra dessas pautas. Esse é o grande problema. A pauta está lá, maravilhosa. Quem nunca ouviu esse termo? No papel tudo é bonito, mas na realidade não tem nada a ver. Por quê? Porque no papel é bonito, mas quando é acatado aquilo que está no papel, não se compreende. O papel é tudo colorido, mas quando é acatado, esse colorido se converte em preto e branco. E a gente culpa a ideologia, quando na verdade a culpabilidade está na falta de desenvolvimento da nossa consciência, na falta de compreensão em relação ao nosso entorno, em relação ao demais. Entendeu? Porque uma coisa abrange a outra. O espectro da consciência desenvolvido tende a o quê? A compreender mais essas ideologias políticas. Porque agora você não está preocupado somente com você, mas você está preocupado em deixar uma grande pegada aqui, né? Você está preocupado com os demais. Você tem o seu nível de compaixão agora requintada, como diz o budismo. É preciso a gente ter compaixão, né, para com as coisas. Respeitar as coisas segundo aquilo que elas são. Não é se tornar um jainista, entendeu? Mas é fazer o bom uso ou o uso racional das coisas, entendeu? Respeitando as coisas como elas são. Sempre com aquele afã de ser grato pelas coisas que você usufrui, entendeu? Usufruindo das coisas de maneira equilibrada, entendeu? O nível de consciência tem a ver com você respeitar as coisas, usufruir das coisas, amar as coisas como elas são, né? E saber que você e as coisas, todo o resto que está ao seu entorno, nada mais são do que partes de um único corpo, entendeu? Agora você está preocupado com promover paz, promover dignidade, promover justiça, né? Promover igualdade. Você está mais preocupado em perdoar, você está mais preocupado em compreender, você está mais preocupado em compreender as complexidades que existem no mundo, você está com o coração aberto, sabendo, né, que constantemente o mundo ele sofre mudanças e você não tem aquela velha opinião formada sobre tudo e não abre mão dela de forma alguma. Você sempre está aberto para ouvir, para reformular a sua visão de mundo. Você sempre está aberto para entrar num ponto de conciliação com as pessoas que pensam diferente de você. E tudo isso demanda nível de consciência. Caso contrário, a gente vai viver nesse ímpeto primitivo, entendeu? Onde que as pessoas, em última instância, elas gritam, e quando elas percebem que não está valendo de nada, elas começam a botar os seus exércitos para lutar uns contra os outros. Isso é o grau do primitivismo. E todas essas injustiças, corrupções, desigualdades, essas brigas, esse não espaço para um ponto de conciliação, é o grau que a maioria das pessoas, né, que comungam esse espaço, o nível de consciência delas ainda é rudimentar. Infelizmente ainda é rudimentar. E é preciso a gente ser franco com isso. Porque para a gente elevar o nosso nível de consciência é
primeiramente necessário sabermos qual é o nosso próprio nível de consciência. O que eu defendo? Quais são as pautas que eu defendo? Eu vejo diferença no mundo? Eu consigo aferir quem é melhor e quem é pior deste mundo? Eu consigo aferir que tal ideologia é melhor e tal é ruim? Eu estou mais preocupado com as teorias da conspiração do que a realidade nua e crua, né? Eu preciso observar todas essas coisas em mim, para mim, dentro desse espectro, saber qual é meu nível de consciência. Agora, quando eu tomo consciência do meu nível de consciência, aí sim eu começo a transformar para ressignificar as minhas crenças, o meu ponto de vista, ampliar o meu prisma, entendeu? E é desta forma que a gente consegue elevar nosso nível de consciência, através da compreensão, através do ouvir, né? Como dizia Salomão, quem ouve adquire sabedoria, entendeu? É através de você compreender as crenças alheias, é através de você compreender o sofrimento alheio, é através de você enxergar além das palavras, enxergar além das crenças, enxergar o ser humano, além de tudo aquilo que ele fala, como um ser humano, dotado de fragilidades, de fraquezas, de imperfeições, e que cada um dentro das suas capacidades estão dando o melhor de si. Uns de formas bizarras, outros de forma altruísta. Eu costumo dizer, a gente consegue encontrar em todos os poros da sociedade pessoas que, por exemplo, como o Divaldo Pereira Franco, que adota centenas de crianças para dar-lhes um pouco de dignidade no viver, mas também você encontra outras pessoas matando centenas de outras pessoas através de guerra, né, através de uma sabotagem política, né, simplesmente porque vive numa condição egoísta, né? Então a gente consegue no mundo ver essas duas coisas, pessoas geniais fazendo coisas boas para o mundo e ao mesmo tempo pessoas, né, completamente primitivas, tentando resolver as coisas ainda, sempre destruindo, matando, enfim. E é o que eu sempre digo, a guerra, ela não gera paz, a guerra, ela gera guerra. Esse momento de paz é só um intervalo entre uma guerra e outra. Agora, o que gera paz é a paz, né? Se eu planto flor, eu vou ter flor. Se eu planto espinho, eu vou ter espinho. Se eu planto um fruto doce, eu vou ter um fruto doce. Se eu planto uma erva daninha, eu vou ter uma erva daninha, né? Então, tudo é a questão do que eu estou plantando, do que eu estou fazendo, né? E para a gente plantar boa semente, é imprescindível que a gente eleve o nosso nível de consciência. Caso contrário, a gente simplesmente vai, né, como diz o ditado, fazer chover no molhado, acreditando que a gente está transformando alguma coisa. Quando na verdade, por não termos a consciência mais expandida em relação à realidade, estamos simplesmente fomentando o status quo, que significa lutar com todas as forças para manter as coisas como elas sempre foram. E ainda justificando as nossas ações, dizer, não, o ser humano sempre foi assim. É natural que sejamos assim, é natural que sejamos diferentes, é natural que sejamos belicosos. Olha que você pode estar muito enganado, entendeu? Porque se a gente tem a capacidade de enxergar de outra forma, também poderia ser natural que a gente revertesse esse quadro. Porque a gente tem essa capacidade, entendeu? Só que para entender isso de forma profunda, é preciso elevar um nível de consciência. É preciso destituir-se do seu próprio ego, dos teus anseios, e perceber as necessidades alheias. E é isso. Nível de consciência é isso. Simplesmente isso. Beleza? Vamos só recapitular aqui. A grosso modo, o que significa nível de consciência? Quanto mais você percebe o seu entorno, com requintes de detalhe, os seres, o reino vegetal, o reino animal, as pessoas, as diferenças, maior é o seu nível de consciência. Seu nível de consciência é mais expandido. Quanto menos você percebe isso, mais individualista você é, separatista, territorial você é. Então, é por isso que o seu nível de consciência é curto, porque você ainda não tem consciência, você não consegue captar, perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta. Você é cego. Infelizmente, com esse advento da internet, existe, né, o famoso, né, o que Jesus já dizia, muitos cegos que estão ocupando local de liderança, guiando outros cegos. E eles, com certeza, eles não irão para um outro lugar senão um abismo, porque é um cego guiando o outro cego com os seus primitivismos, entendeu? Então veja a importância de compreender isso, porque isso implica em você fazer uma boa votação,
você ser mais criterioso com as coisas que acontecem à sua volta, você analisar de maneira mais fria e não apaixonada, né, os discursos políticos, né, e você ver todas essas nuances para quando você for fazer uma boa votação, você está preocupado com o nível de consciência da pessoa em relação, né, à satisfação dos anseios dos demais. E é isso, pessoal. Eu digo que isso não seria somente na questão, né, na questão política, na questão social, na questão da historicidade humana, na questão psicológica, mas principalmente na questão do nosso próprio desenvolvimento individual, que eu julgo o primordial. Sem desenvolvimento individual, aonde nós vamos chegar, né? A gente sempre vai ficar nesse samsara rodando que nem barata tonta em loop, onde corre, e quando percebe está no mesmíssimo lugar. E é isso que essa correria do dia a dia nos traz, né? É isso que os nossos anseios nos traz. As pessoas vão em busca de dinheiro para se livrar dos amargos da vida, da depressão, da infelicidade. E por fim elas têm dinheiro, elas continuam deprimidas, tomando ansiolíticos, algumas cometem suicídio e elas estão infelizes. Entendeu? Então você vê que esse não é o caminho correto a seguir. E a gente precisa perceber qual é o caminho correto. E para mim, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que se o ser humano não eleva a sua consciência, simplesmente, sei lá, daqui 200 anos ele pode ficar para a história. Assim como muitas civilizações anteriores a nós ficaram para a história. O Império Mongol, o Império Egípcio, o Império Sumério, o Império Romano, né? O que é esses impérios? O que são esses impérios? A não ser somente ruínas e história. E se a gente não elevar o nosso nível de consciência, veja o arsenal autodestruidor que a gente tem hoje. A gente muito bem pode sim facilmente ficar para história, sei lá, daqui 200, 300 anos, dos sobreviventes e das próximas civilizações. Então precisa a gente entender isso e sair, né, desse ímpeto de sobrevivência, de querer achar que só eu tenho razão e o resto do mundo está errado, só a minha crença é a verdadeira, o resto das outras crenças estão erradas, só a minha ideologia política é a que salva e todas as outras é do demônio. Parar com essas ideias infantis, entendeu? Enxergar o mundo além disso, além desses barulhos, entendeu? E é isso, espero que de alguma forma eu possa ter contribuído positivamente aí com as suas ideias. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam desses assuntos, né? Se inscreva no nosso canal também para ajudar aí na divulgação. E eu espero você no próximo vídeo com mais ideias, mais conceitos como esse. Grande abraço, felicidades e até mais.